e desvie ela as suas prostituições da sua face, os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como no deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que nos concedeu, ouve torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, minha lã e o meu vinho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de cedro para que ela não ache as suas veredas. Irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém livrará da minha mão. E farei cessar do seu gozo e as suas festas e as suas boas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E devastarei sua vida, a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais me queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó, porta de esperança, e ali a cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Amém? Podem se sentar, queridos. Quando o pastor começou o culto, lendo o capítulo 14 de Osés, né, pastor? O livro de Osés é um livro que sempre mexeu muito comigo. Foi o 14, não foi? O livro de Osés é um livro que sempre mexeu muito comigo, sempre me intrigou muito. Não é porque ele faz parte de uma lista de 12 livros chamada de Dodecá, que são chamados os profetas menores, são chamados de Dodecá. Eles são profetas menores, já dissemos isso, mas eu vou dizer mais uma vez, porque os livros são menores. Para nós termos uma noção, todo o Dodecá, todos os 12 livros dos profetas menores, equivale a cerca de 25% do livro de Isaías. Para a gente ter noção de como os livros são pequenos, não é? E nós vamos observar na vida de Oséias, e por que esse livro sempre mexeu muito comigo? Porque eu sempre pensei assim, vida de profeta não era fácil, né? Certa vez Deus mandou Jeremias andar com uma roupa, parecendo com um vestido, de uma canga, andar
Deus manda ele se casar com essa mulher chamada Gomer. Imagine só, querido. Deus fala para você: olha, meu irmão, você vai se casar com aquela irmãzinha ali. Eu separei para você, não estou te avisando. Daqui a uns anos, você vai ser traído. Ela vai ter amantes. Imagine que ele fala assim: meu sonho é me casar com uma pessoa que vai ser traída. Só quem já passou pela dor de uma traição sabe o sofrimento que isso é. Não é verdade? E essa mulher vai trair você. Ela é uma mulher de prostituição, ou seja, é uma mulher que vai adulterar. É muito interessante que do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Isaías e Oséias, Deus fala especificamente sobre esse relacionamento de Oséias e Gomer. A partir do capítulo 4, ele faz uma relação desse casamento de Oséias e Gomer com o casamento que ele queria, ou como era o casamento dele com Israel. Na verdade, a salvação para o povo de Israel vem através da mensagem que o profeta deu, da mensagem que o profeta Oséias estava trazendo para o povo, através do próprio relacionamento dele. Eu fico pensando, irmãos, como deve ter sido difícil para esse homem de Deus viver com uma mulher que ele sabia que atrairia, conviver com filhos que ele sabia que não é dele. Eram filhos, como diz a palavra, de prostituição. Isso era a personificação do tipo de relacionamento que Deus quer com a igreja. Do tipo de relacionamento que Deus quer com o povo de Israel e, consequentemente, conosco. Aí nós vamos dizer assim: mas pastora, isso foi Moisés viveu cerca de 720 anos mais ou menos antes de Cristo. O que isso tem a ver conosco? Lá no livro de Isaías, capítulo 5, quando fala da parábola da vinha, diz o seguinte: que o dono da vinha foi lá e deu a vinha para os lavradores, para cuidarem dela, para que produzisse uvas boas, para que Israel produzisse naquela vinha uvas boas, mas as uvas que estavam sendo produzidas eram uvas bravas. Lá em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, diz que o dono de uma terra, ele deu a terra para o povo. Estamos falando de dois momentos diferentes, né? De duas parábolas diferentes. Que Deus deu o dono de uma terra para o povo, e aquele povo não foi bom, não cuidou daquela terra, esculhambou aquela terra, no português bem claro. Aí ele foi falando assim: tá bom, eu vou mandar meu filho para cuidar dessa terra. Mas aquele povo também quis respeitar o filho. O que ele ia fazer? Então, essas duas passagens nos trazem duas alusões. Lá em Isaías capítulo 5, o dono da vinha diz assim: já que aqueles para quem eu dei a vinha, para que produzissem uvas boas, produziram uvas bravas, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou dar a vinha para um forasteiro. Lá em Mateus capítulo 21, diz que o dono daquela terra deu aquela terra, aquele povo não cuidou, ele mandou um filho, já que ele arrendou aquela terra para aquele povo, o povo não cuidou, ele mandou um filho, o povo não respeitou, então ele daria a terra para outros lavradores. Sabe quem são os forasteiros, os outros lavradores? Somos nós, somos os gentios. Deus deu para o povo de Israel, ele estava ensinando para o povo de Israel como que ele queria. Mas como o povo rejeitou, chegou até mim, chegou até você, e hoje, glória a Deus, todos nós temos acesso ao projeto que Deus tem para a humanidade. Glória a Deus. E aqui, Oséias capítulo 2 personifica o tipo de relacionamento que Israel estava vivendo com Deus, que Oséias vivia com sua esposa, e que muita gente, boa parte da igreja tem vivido com Deus, que é o
Ele diz assim, vamos ler? 2, capítulo 2, versículo 2. Dizei a vós, contendei com vossa mãe. Está falando assim, olha, irmãos e irmãs, para se referir a todo mundo. Né? Ele fala, dizei a vossos irmãos a mim, e a vossas irmãs o amam. Então, ou seja, é para todo mundo essa história. Contendei com vossa mãe, contendei. Porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Nós sabemos que o reconhecimento de um casamento diante de Deus, ele tem uma aliança. Não só apenas a aliança que nós usamos nesse tempo, mas uma aliança que é gravada no nosso coração. Nós nos casamos e a partir daquele momento, nós estabelecemos uma aliança com o outro. Você já pensou? Seu marido olha para você e fala, você não é minha esposa? Eu não te reconheço como uma mulher aliançada comigo. Ou você diz para o seu marido, eu não te reconheço como um marido aliançado comigo. Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Eu não tenho te reconhecido como um povo que se aliança comigo. Eu não tenho te reconhecido como um povo que tem um pacto comigo. Eu não tenho te reconhecido como um povo que me serve, como um povo que me adora. Você tem tido outros maridos. Você tem tido outros prazeres. Você tem tido
você começa a olhar para dentro de você e fala, não, espera um pouquinho. Eu sou mais eu tenho que cuidar de mim. A minha comodidade. A comodidade é um amante perigoso. Não é? Ela me rouba do foco para quem eu devo dar a honra. Ela me rouba do foco para quem eu devo de fato exaltar. Para que eu vou falar de Jesus? Para que eu vou estar na casa do Senhor? Para que eu vou buscar a casa do Senhor? E eu não acredito no evangelho mentiroso. Eu creio no evangelho, eu não me envergonho dele. E eu não estou falando de placas denominacionais, eu estou falando da verdade que está na palavra de Deus. Eu creio nisso aqui, irmãos. Então, se isso aqui não ministrar primeiro para mim, antes de eu estar aqui pegando esse microfone, eu estou vivendo o evangelho hipócrita. E eu não posso viver esse evangelho. Eu não aceito viver esse evangelho. Nós não podemos aceitar viver um evangelho de hipocrisia. Em nome de Jesus. Não podemos. Então sempre tem um amante querendo me roubar do meu amado. Seja uma Netflix, um Prime Video, seja um sono, seja a minha comodidade, porque é fácil. Vou dormir melhor. Senhor, se vai me acordar agora, 3 horas da manhã, por favor, Senhor, eu estou com sono. É mais fácil. Os meus prazeres carnais, o meu trabalho, o meu esforço, não, mas eu posso, mas eu consigo, eu sou competente, eu vou atrás, eu batalho. A minha família, mas eu tenho que dar atenção para a minha família. Amém? Decida, irmão, cuide da sua casa, cuide da sua família, mas não permita que ninguém te roube o seu amado. Amém? O 2:7 diz assim: irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscar-os mas não os achará, então dirá: ir-me-ei, tornar-me-ei meu primeiro marido, porque melhor me iria então do que agora. Porque assim, na hora que está tudo bem, não é verdade? A despesa está cheia, eu me esforço, o meu amante é o meu esforço, eu tenho tempo para minha família, o meu outro amante são os meus namorados, né? Minha falta de relacionamento, eu leio a Bíblia de vez em quando, né? De vez em quando eu vou lá, leio uma coisinha. Deixa eu falar uma coisa. A palavra diz o seguinte: porque antes Deus falava com eles, profetas, não eles que não falam ainda. Mas o apóstolo Paulo disse que hoje ele fala por meio de sua palavra. Então você quer ouvir Deus falando? Vai estudar a palavra. Quantas vezes você fica falando assim: mas Deus não fala comigo. Mas Deus não fala, eu não ouço Deus me falar. Falei, você está se preocupando com o seu ouvido? Porque ele só fala para quem quer ter um ouvido aberto. E para você ter um ouvido aberto, você tem que abrir a palavra. Ela tem que ser manuseada. Nós temos que conhecê-la. Querido, tem muita coisa para conhecer aqui. Isso aqui é uma fonte inesgotável. Impressionantemente inesgotável. Impressionante. Porque a gente quer ouvir Deus falar, mas só te abrir a palavra. Então Deus está falando assim, olha, no capítulo 2:7. Como nós estamos vivendo, né? A abundância, está tudo bem, está tudo maravilhoso, né? Eu estou lá feliz com minha família, e amém, você sempre está feliz com a sua família, em nome de Jesus. Não tem nenhum problema, então eu não preciso me preocupar com o meu amado. Eu não preciso me preocupar em ser fiel, porque está tudo certo. O pessoal fica falando aí que a gente tem que ser, lá que o profeta Malaquias fica dizendo que a gente
Deus está advertindo dessa falta de fidelidade para a adoração aos Baalins. O que era a adoração aos Baalins para o povo de Israel? Baal é uma entidade, né? Um deus cananeu. Então os Baalins eram vários tipos de deuses cananeus que o povo de Israel continuou adorando. O povo de Israel permaneceu nessa adoração. E muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco. Nós permanecemos com vícios da nossa velha vida. Nós entramos, conhecemos Jesus, mas permanecemos adorando outros deuses da nossa antiga vida. Não conseguimos nos desvencilhar deles. Digo 14 assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei o coração, e lhe darei as suas vindas dali, vale de Jacó, porta de esperança, e ali cantará nos dias da sua mansidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Aqui Deus está falando do Vale de Jacó. O Vale de Jacó é uma referência ao capítulo 7 de Josué, que fala de quê? Do pecado de Acã. Lembra-se quando nós estudamos o livro de Josué, que Acã foi lá, pegou os despojos de guerra que não podiam ser pegos, e aí o povo de Israel sofreu as consequências por causa do pecado, porque aqueles despojos tinham se transformado em anátema, em pecado, em maldição do povo. Vale de Jacó, o significado é vale da desgraça. Quando Deus está falando assim, olha, preste atenção com sua fidelidade. É isso que Deus está falando aqui. Agora, Moisés está falando para o homem, e Deus está falando para Israel, para os forasteiros e para os outros lavradores. Entenda-se, gentios, entenda-se, cristãos do século XXI, igreja do Senhor Jesus. Amém? Está dizendo assim: preste atenção com a sua infidelidade. No deserto, eu vou te levar, e eu vou falar com você aqui, e eu vou te mostrar que eu sou um esposo que te ama, que eu quero renovar meu pacto com você. Porque mesmo você sendo infiel, eu sou fiel, mas vai chegar um tempo em que essa fidelidade, se você não consertar, eu não vou ter mais paciência. Deus estava dando avisos e mais avisos ao povo de Israel para que ele se consertasse. Deus tem nos dado avisos e mais avisos sobre a nossa fidelidade. Por que Deus estava falando de infidelidade, Deus? Porque lá em Oséias, capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: que no povo de Israel não havia verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Então você me pergunta: por que, pastora, que eu tenho sido infiel? Eu quero te perguntar: você tem sido verdadeiro? Você tem sido amável? E você tem buscado conhecer Deus? Porque é isso que Deus está falando. Você conhece o seu cônjuge? Conhece ou não? Sabe quando ele está zangado? Sabe quando ele está aborrecido? Sabe quando é o momento de você levar aquele papinho? Sabe quando é aquele momento de você ficar quietinho? Não é verdade? Sabe quando ele olha para você, a forma como ele olha, se ele gostou, se ele não gostou? Eu estou falando mentira aqui? Todo mundo que é casado conhece o seu cônjuge. Não é verdade? Tem uma palavrinha que fala, às vezes já falou. É a forma. Eu estou falando assim: você tem me conhecido? Ele estava dizendo: por que vocês têm sido infiéis comigo? Porque em vocês, povo de Israel, em vocês, igreja, muitas vezes não há verdade, não há benignidade e não há conhecimento do seu amado. Quer conhecer Deus? Vai estudar a palavra. Quer conhecer Deus?
E Deus está falando assim: eu quero ter convivência com você. Eu quero ter relacionamento com você. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você saiba quando eu fico feliz. Eu quero que você saiba quando eu fico triste. Eu não estou dizendo para você que você só vai ter alegria, você não vai ter problema. Eu não estou dizendo isso, porque no casamento não é assim. No casamento é suporte e amor, não é? Suporte e amor. Você entende o outro te entende. Às vezes ninguém entende ninguém, não, mas depois resolve. Todo mundo acaba se entendendo. Amém? Às vezes naquele momento ali é um desentendimento na palavra, depois acaba entendendo, porque senão não íamos ter casamento em todo tempo aqui, amém? 15, 16, 20, 30, 40, 50 anos de casado, glória a Deus. Alguns menos um pouquinho, mas casamento de muitos anos. Por quê? Porque a gente suporta o outro, porque a gente passa as adversidades, porque a gente passa as dificuldades, mas a gente conhece. E é isso que Deus quer. Que a sua igreja o conheça. Que a sua igreja o entenda. E que a sua igreja seja verdadeira. Eu digo o seguinte, que a pior mentira que existe é aquela que você fala para você mesmo. Sabe qual é? Quando você está tudo bem, Senhor. Está tudo bem entre nós. Ou não está nada bem. Você mal sabe quem é Deus. Nós mal sabemos quem é Ele. Eu sei que isso acontece, irmãos. Eu sei que muitas vezes nós ficamos distantes. Muito distantes. Buscando outras paixões. Buscando outros amores. Outros prazeres. Ainda no livro de Oséias, capítulo 11, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho, mas como os chamavam, assim saíam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso, as imagens de escultura. Eu amei você, mas você traiu. O mesmo Oséias, depois que o homem trai, depois que o homem faz aquilo tudo, né? Que nós já sabemos que o homem fez, teve filhos. Diz no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 2, Deus fala assim: olha Oséias, o homem vai embora. Ela vai embora porque ela decide que ela é mais feliz longe de Oséias. Né? Ela decide que sem ele é melhor. Deus fala assim: Oséias, procura homem. Essa parte para mim, meu Deus do céu, eu falei de vida boa é de sacerdote, né? Eu acho que vida boa é de sacerdote. De profeta não era raça, mas sacerdote de ser longe. Por quê? Comia o quê? Só a carne. Não, naquela época. Comia só o quê? Só a carne. Era sacrifício quase todo dia. No templo. O que os sacerdotes comiam? Um monte de carne boa. Agora, o profeta tinha que casar com o homem. Tinha que andar de cama, tinha que deitar no misericórdia, nem vou falar, na sua graça. Deus de profeta não era fácil, não. E aí Deus fala assim: você procura um homem, Oséias. E eu penso: Senhor, tem que amar muito o Senhor, acima de todas as coisas. Procura, compra Gomer.
peças de prata. Traiu ele, teve filho com outro, saiu de casa e Deus não fala assim: vai lá, Moisés, procura aquela abençoada Calônia e compra aquela mulher de volta. Lá vai Moisés, profeta obediente, profeta obediente, vai lá e compra Gomer e fala assim: olha, Gomer, você vai ficar bonitinho aqui, mocinha, não vai se constituir mais, ok? Você não vai poder ser de outro homem. Eu também vou te focar, mas espera um pouquinho, por alguns dias, porque é assim que vai ser. Vamos resolver isso. E aí ele nos comprou. Ele nos deu Jesus. Amém? Ele nos comprou. Mesmo infiel foi comprado. Mesmo infiel foi comprado. Só que o preço aqui não foram 15 peças de prata. Foi o sangue. O sangue de Jesus. Glória a Deus. Ele comprou para que nós não pertencêssemos a mais ninguém, apenas a Ele. Esse é o povo que Deus quer, queridos. Esse é o povo que Deus está esperando. Pastor leu aí em Osés 14, versículo 1, ele diz assim: converte-te, ó Israel, Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. A palavra do Senhor nos traz hoje é conversão. Conversão não quer dizer que você, eu já sou cristão, já sou convertido. Tudo que você converte é aquilo que você muda, que você troca. Quando você converte uma moeda de uma moeda de real para dólar, vamos fazer isso para dar tristeza, como é real para dólar. Mas vamos pensar assim: dólar para euro para dólar, não é? Você, não, vai dar tristeza, né? Real para dólar, só essa. Na compartilha, né? Então vamos lá. Quando você converte uma coisa para outra, significa que você muda, que você troca. Então, o que o Senhor está nos dizendo? É hora de mudar, é hora de converter, é hora de trocar
Então, queridos, essa é uma palavra de fidelidade. É a palavra do Senhor diz o seguinte: seja sábio para entender essas coisas. Eu quero povo fiel. A ministração Paula hoje diz assim: Jesus está voltando. E aí você pode dizer assim: nossa, pastor, mas essa história já é antiga. Não é? Mas deixa eu falar uma coisa: quem já morreu e é cristão, Jesus já voltou para ele, meu irmão. Eu não sei, Jesus vai voltar para mim, aqui. Para vocês, é ou não é? Jesus pode vir nas nuvens e buscar a igreja toda, mas ele pode te buscar de noite. É ou não é? É a grande verdade. Hoje Mariana tem uma série que ela gosta de ver, mãe, não tem aquela série que eu gosto de ver, o adolescente que está com câncer. Que o nome de Jesus fique bom, mas a gente não sabe. Doença dá em criança, dá em jovem, dá no adolescente, dá no idoso, dá em todo mundo. Como diz mamãe, começa a não dar, dá também, né? Vai dar para a gente cuidar, geralmente. Mas a doença que para o homem não dá. Então a palavra do Senhor traz para nós: converte, ó igreja, mude, ó igreja, seja fiel, ó igreja, em nome de Jesus. O Senhor quer um povo fiel, em nome de Jesus. O Senhor quer um povo que ama o seu amado, que tem prazer na lei do Senhor, como diz a palavra, e medita nela e aplica para a sua vida. Porque a palavra ela tem que ser aplicável à nossa vida. Ela precisa ser aplicada à nossa vida. Ela precisa ser. Então nós, em nome de Jesus, vamos ser um povo fiel. Às vezes você pode estar falando assim: poxa, pastor, eu vou pensar, eu sou fiel. Eu sei, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que nunca a palavra sai da boca de Deus, ela volta vazia. Então, se Deus não ter falado para você, meu irmão, alguma coisa dessa palavra, não tem problema, não fica triste não. Porque não é para você. Mas pode ser para você. Quem você nem vai pensar que esse negócio de pedir carapuça não é de Deus. Ficar fulano te ouviu isso. Não sei quem te ouviu isso. Ouve quem tem que ouvir. Porque quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz. Às vezes o fulano está pensando aí, Santo Jesus de poder, vai ouvir e para ele não vai dizer absolutamente nada. Porque a palavra é para nós. E nós, em nome de Jesus, precisamos tomar posse. Quem quer ser um povo fiel? Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sei, Senhor, que é esse povo que o Senhor quer. Um povo fiel. Um povo que te conhece, Senhor. Um povo que se relaciona contigo. Um povo, Senhor, que teme o teu nome. Um povo, Senhor, que respeita a tua palavra. Que respeita as tuas leis, Senhor. Esse é o povo que tu queres. Essa é a igreja que tu desejas, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, nestes últimos dias, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor. Em nome de Jesus, porque a tua palavra é viva. O profeta Joel profetizou no livro de Atos dos Apóstolos, traz aquilo que o Senhor já havia dito tantos e tantos anos atrás, que o Senhor derramaria no teu espírito. E Pai, eu creio que a tua palavra se cumpre, independente
Conserva-nos, ó Pai, como fiéis, aqueles que já são. Transforma-nos em fiéis, Senhor, aqueles que querem ser. E desperta os fiéis para aqueles que não estão tendo ouvidos para ouvir o que teu Espírito tem dito às igrejas nestes últimos dias, Senhor. Pai, como igreja nós não podemos nos calar, porque o Senhor quer uma noiva tornada. É isso que o noivo quer, é isso que o noivo quer. E em nome de Jesus, eu profetizo que cada um vai ser despertado, convertido, Senhor, transformado, Pai, em fiel, em nome de Jesus. Que essa palavra possa entrar, ó Deus, no coração de cada um que me ouve, em cada casa, Senhor, que pode estar com a sua TV ligada, com o seu celular, Deus, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra penetre na divisão da alma e o espírito, Senhor, e que corte mesmo, Senhor, como uma faca bem amolada, como uma espada, Senhor, mudando, limpando, raspando tudo aquilo, Senhor, que tem tirado a fidelidade do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. E assim, ó Deus, nós agradecemos. Amém, Jesus. Agradecemos pelo que ouvimos, pelos teus filhos que aqui estão, Senhor. E certamente, ó Deus, cada um irá fazer uma reflexão das suas vidas diante de ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esta noite. Leva o teu povo, os teus filhos, conduza-os até os seus lares, acampando os anjos sobre eles, ó Deus, e livrando todo o mal, em o nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a amada igreja até a volta de Jesus, que todos digam amém. Deus abençoe, irmãos. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura o seu